Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá chegando nessa segunda-feira no clima dos 60 anos da TV Globo e do jeito que a gente gosta. Pós-rodada de Campeonato Brasileiro pegando fogo, noticiário do Cruzeiro tá daquele jeito. Dudu, vocês viram o gesto que o Pedro Lourenço fez? Será que vai sair? Já já a gente fala sobre isso. Porque o personagem da vitória contra o Vasco ontem foi esse cara aqui. O goleiro Cássio fez uma partidaça em Uberlândia. O ser humano tá ficando doente em todos os sentidos. O choro e o desabafo de quem precisava muito de uma noite de glória. Acho que Deus nos dá força dos momentos mais difíceis. Acho que a gente é ser humano. A gente erra, a gente acerta, mas não é por falta do que a gente quer. Se a quinta-feira do Cássio foi marcada pelas falhas e pelas críticas, o domingo serviu para lavar a alma. Não teve jeito pro Felipe Coutinho, nem pro Paulo Henrique nessa arrancada. Nem pro Vitor Luiz, que meteu esse chutaço. A noite era do Cássio. O futebol ele te possibilita, né? Em poucos dias você sair de uma situação ruim para você ir para uma situação melhor. E eu acho que de repente esse choro foi um pouco de alegria no final, porque, cara, eu vim aqui para ajudar o Cruzeiro, eu vim aqui para ser vitorioso, eu sou um cara vitorioso. A parte dele, o Cássio tinha feito. Mas para a vitória acontecer, faltava uma coisa. Que o Caio Jorge não conseguiu fazer, nem o Matheus Pereira e nem o Lucas Silva. Ainda bem para os cruzeirenses que o Christian conseguiu. Fiquei muito feliz e que a bola sobrou para mim ali, consegui fazer o gol. Gol para entregar no placar a resposta que o torcedor tanto queria. Virada de chave é jogo após jogo, né? A gente não pode se lamentar por muito tempo. Agora a gente tem que aproveitar esse bom momento, bom jogo que a gente fez hoje. Feliz pela vitória, feliz por tudo, assim, e que a gente possa dar sequência positiva. Com certeza eu tô aqui para ajudar o Cruzeiro e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso. Vitória do alívio. Depois daquela entrevista polêmica do Dudu semana passada, ficou um climão entre os jogadores, né? Pedro Lourenço, olha só, presidente da SAF do Cruzeiro, anda mais reservado ultimamente, não tá dando muita entrevista pra imprensa, mas gosta da resenha com o torcedor, né? Tirar foto, conversar. Ontem lá no Parque do Sabiá, o povo tava gravando e ele fez um gesto. Pedro Lourenço tem evitado entrevistas com os jornalistas há algumas semanas. Mas aí veio a pergunta de um torcedor lá na arquibancada do Parque do Sabiá em Uberlândia. Dudu vai embora ou vai ficar? Esse gesto, olha ali a mãozinha. O presidente da SAF do Cruzeiro parece responder diretamente a pergunta. Será que o Dudu tá de saída? Vamos entender. No meio da semana passada, depois da derrota pro Palestino na Sul-Americana, o Dudu reclamou de ficar na reserva, mesmo sendo titular lá no Chile. Ele disse, abre aspas, estava vindo numa sequência boa, não sei por que o treinador optou por me tirar do time, fecha aspas. Disse que respeita a opinião do Jardim, mas que não estava satisfeito. Foram 3 jogos começando no banco, antes daquela partida. A entrevista pegou mal dentro do clube. O jogador foi cortado da viagem para Uberlândia e voltou direto para BH. Eu antes do jogo fechei o assunto, disse que o motivo da suspensão não era o motivo da entrevista, o motivo da suspensão era um motivo interno, mas neste momento não existe nada, foi só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta que o clube vai dar. Se tem alguém hoje com moral dentro do clube, é o treinador. Então se o Dudu bate de frente com o treinador, vai ficar ruim pro Dudu. Jardim também comentou sobre o gesto do Pedro Lourenço. Um gesto, eu às vezes estou aqui e até abro as mãos e fecho as mãos. Se isto equivale a qualquer coisa, vocês destes pequenos detalhes. Será uma hipocrisia? Porque a partir do momento que o Dudu ele dá uma entrevista e a entrevista não pega bem, porque não deveria ser externado certas situações, e o Dudu é cortado desse jogo, não pode vir um dono do clube e fazer basicamente a mesma coisa. Eita, então vamos no pique pra Toca da Raposa, onde está Guto Rabelo, pra saber se teve alguma repercussão dessa história. Boa tarde, Guto.
Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. A expectativa é de que nesse início de semana ocorra uma reunião para definir o futuro do Dudu. De acordo com apurações da nossa colega Joana de Assis no GE. Globo, esse motivo interno citado pelo Léo Jardim foi um comportamento indiferente do Dudu depois do jogo da derrota contra o Palestino na semana passada. O Dudu teria dito no vestiário que só queria saber do dinheiro que tem para receber até o fim do contrato, que vai até o fim de 2027. O empresário do jogador diz que o Dudu está tranquilo e que se o Cruzeiro quiser rescindir o contrato, é só pagar a multa. Um possível interessado no Dudu é o Botafogo. O Cruzeiro está de folga nessa segunda-feira, os jogadores chegaram na madrugada, estão descansando, vão retornar amanhã e é possível que essa história ganhe novos capítulos nos próximos dias. A gente vai acompanhar tudo aqui no GE. Maurício. Beleza, Guto. Obrigado por esclarecer. Qualquer novidade você pode chamar, que você tem prioridade aqui. Bom trabalho para você. Técnico Leonardo Jardim. O Vasco é uma equipa que joga muito pela beirada, normalmente envolve sempre 3 jogadores no corredor para sair cruzamento, tem talvez o ponta de lança mais forte no jogo aéreo do Campeonato Brasileiro, nos duelos aéreos, e nós tentamos controlar esse jogo exterior, tentamos procurar algum espaço entre linhas, que às vezes a linha defensiva a 4 não permite que os nossos extremos sejam muito pressionados, e eu falei com os meus extremos a possibilidade de vir-nos entre linhas buscar, e pronto, e que resta a nossa capacidade de ganhar duelos, e hoje em dia a nossa equipa jogou, mas em termos de duelos conseguiu igualar, porque nós temos algumas dificuldades em termos físicos, temos uma equipa com uma estatura baixa, temos uma equipa que em termos defensivos das bolas paradas temos dificuldades, foi por isso que as minhas substituições no fundo fui para tudo equilibrar a equipa em termos de altura, quer o Bolassi, quer o Genderson, quer o Adu, e acabámos por concretizar o objetivo, que era guardar o resultado nessa altura. Pós-Sul-Americana, a gente fica indignado, revoltado pelo resultado, que realmente é uma vergonha que o Cruzeiro fez na Sul-Americana. Chega no Campeonato Brasileiro, o time realmente parece que vira a chave. Entra um time competitivo, entra um time que quer disputar, e parece que o Leonardo Jardim começa a realmente colocar as suas ideias e o que ele pensa realmente de interessante para o Cruzeiro. Que sempre trabalha com as linhas mais altas, pressionando o time adversário, e com o Vasco não foi diferente. É verdade que eu acho que precisa de um equilíbrio maior no setor defensivo, principalmente no primeiro combate dos volantes. Eu acho que a nossa defesa fica muito exposta porque os nossos volantes, às vezes, e aí uma grande defesa do Casco, daqui a pouco eu falo, inclusive, sobre o pós-jogo dele, inclusive sobre o desabafo dele de algumas coisas, que a gente tem que entender também que o nosso lado cruzeirense, muito passional, tem que ser levado em consideração na hora de fazer uma análise e uma cobrança também, porque ninguém também tem sangue de barata para poder ficar passando pano quando a coisa vai acontecendo de maneira errada e de uma hora para outra tudo melhora. Não é assim que as coisas funcionam, não. Mas é essa leitura do Leonardo Jardim que nós temos que entender. É o formato do time, a estrutura que ele coloca pensando no time, mas ainda penso que o Cruzeiro precisa se organizar melhor no setor defensivo. Acho que a gente sofre muito em determinados momentos do jogo que a gente consegue controlar melhor o jogo. E é onde o Cruzeiro começa, de repente, daqueles pequenos vacilos, como passes curtos, uns erros de toque que às vezes não é necessário forçar uma jogada que não precisa. Às vezes o mais fácil pode ser aquilo que pode ser mais bem aplicado, meu povo. O Elson Filho está aqui no nosso chat com mais de 8.400 pessoas, dizendo que infelizmente a competitividade acabou, não há mais adversário à altura do Cruzeiro. Calma. Uma sorte dessa aí, velho. Era para ter tomado uns 3 do Vasco meter. Azar enfrentar o Avaí e tomar ataque que tomou na Série B. E aí, Leopoldo Siqueira, o que a gente percebe nesse time do Cruzeiro é realmente isso. A filosofia de trabalho, a ideia do Leonardo Jardim se aplicando. E aí nós temos a imagem do Cássio. Ele tá assim, camisa pra baixo, e eu vou arrebentar aquele Lugão amanhã. O Lugão vai ver o que eu vou falar. Até você, Toledo, com o Lugão. Vamos ouvir temos aí no nosso chat a enquete. O que o Cruzeiro deve fazer com o Dudu? Enquadrar, 46% estão votando nessa opção. Enquadrar o Dudu. Franco, vem cá, Dudu, você vai enquadrar aqui. Você sabe o que é enquadrar. Colocar ele no lugar dele e falar isso aqui. Treina, joga e pronto. Caraca, enquadrar foi muito bom. Enquadrar foi muito bom. Dispensar, 54%. Tá? Daqui a pouco a gente vai ter uma reportagem especial do Lauro Lopes, o Povo Celeste, falando sobre essa situação, que começou assim.
É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu estava vendo uma sequência boa, né? Não sei por que o treinador optou, a gente respeita, mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Pedrinho! Pedrinho, quem que nós vai trazer, Pedrinho? Esse gesto aí do Pedrinho foi bem, hein? Olha, revelador. E aí a postagem relógio... do ministro Araújo, né, encontrou com o Dudu, ele não foi. Ele foi para Uberlândia, voltou? Como é que foi? Ô, Léo, o relógio estava muito apertado na mão do Pedrinho, aí o Pedrinho ficou meio dormente, aí ele fez aquele movimento para ativar a circulação. Ô, Léo, o exercício de fisioterapia. Exato, você faz assim, dos dedos. O assessor do Pedrinho falou com ele assim, para de falar que você está falando demais. Ele está começando por gesto agora. Dudu vai sair ou não? Tá indo, Dudu deve sair ou não? Vindo. Você Léo, daqui a pouco vai ver Leonardo Jardim. Como é que foi essa vitória sobre o Vasco? Uma coisa que na minha vida eu gosto é a honestidade. Honestidade intelectual, honestidade assim que a gente fala. A gente fala um jogo bom. O Cruzeiro está no G4 e fez um jogo bom. O Cruzeiro vem de 3 vitórias, 1 empate. Grande jogo de São Paulo. Bom jogo contra o Bahia. Hoje mais um jogo bom. Contra o Red Bull. Perdemos o jogo, mas não merecíamos chegar lá. Temos que ser honestos e deixar de falar e ter isso e os jogadores e tentar com o treinador e depois com a direção. Há malta que trabalha ali dentro e ali 11 jogadores, mais os que entraram, com uma vontade enorme. Eles serem honestos. Pô, eu acho que ele é muito franco, muito honesto. E eu acho que ele faz exatamente a leitura que o torcedor cruzeirense faz. Por isso eu peço para todo mundo para ter mais paciência com o Leonardo Jardim, porque é um cara que faz uma leitura do elenco, dá uma atenção especial a cada jogador, e isso é uma informação que vem de lá de dentro, que inclusive a garotada da base fala que ele chama no tete-a-tete, ele trata todos da mesma forma. O garoto que está chegando agora, quando o camarada que está recebendo lá o maior salário também, tem a maior expectativa sobre ele. E a prova disso é que ele não tem medo e colocou os meninos. Colocou o Murilo para jogar, deu chance para o Rodriguinho. Na hora que ele faz rodízio, ele dá a chance e oportunidade para os jogadores. E quando vem para a coletiva, ele faz exatamente a leitura que o torcedor cruzeirense espera que ele faça e que seja um grande treinador com a camisa do Cruzeiro. Ele olha o jogo e lê exatamente aquilo que aconteceu no jogo, Leopoldo. O Gão, o Rodrigo Celera está aqui no nosso chat dizendo: acorda, Gão, o jogo horroroso do Cruzeiro, o Toledo está certíssimo. Também achei o Cruzeiro muito mal não taticamente também. É o seguinte, ele embolou 4 no meio ali. E no primeiro tempo, pelo menos, foi muito melhor o Vasco. Não, né? A minha cobrança é exatamente sobre isso. Eu acho que o meio-campo do Cruzeiro precisa se estruturar melhor, principalmente quando estivermos sem a bola. Isso eu tenho falado há algum tempo aqui. A gente precisa melhorar essa marcação no meio-campo, principalmente quando estamos sem a bola. Porque até se você melhorar essa marcação, você consegue construir melhor. Elaborar melhor um sistema ali de criação que você vai poder ter mais resultados com o setor ofensivo também do Cruzeiro. Mas um jogo horroroso do Cruzeiro, não. Foi um jogo de uma estratégia mais competitiva, mediante aquele momento que a partida começou a ficar mais complicada. E aí, o Cruzeiro cria muito bem o lance do gol. Foi um lance criado. O jogo horroroso, por exemplo, para mim, foi o segundo tempo contra o Bragantino. Esse jogo horroroso. Eu acho que o mérito dele foi dar uma mexida no posicionamento, no intervalo, que o time volta diferente para o segundo tempo. Mas eu não volta acho que pressionando mais até e dando menos espaço. Mas eu não acho que estava tão mal no primeiro tempo também assim, não. Eu acho que o time do Cruzeiro... O Vasco teve mais chance. Até teve, mas só que aí é aquilo que eu falo. A gente precisa de uma posse de bola melhor, a gente precisa de um controle melhor também, quando estiver sem a bola, certo? Agora, aproveitando a imagem do Cássio, deixa eu falar uma coisa para os nossos torcedores aqui. Que muita gente, às vezes, vem em cima da gente falando assim, e agora? Não vai se retratar, não? Não, eu não vou me retratar. Sabe por quê? Porque o Cássio, ele é um gigante no futebol brasileiro. Mas eu não tiro as minhas palavras aqui e não é desrespeito ao Cássio. Tudo que ele construiu foi com a camisa do Corinthians, que para nós cruzeirenses realmente não tem nenhum significado. Para o corintiano tem. O que a gente espera do Cássio, e não tem ninguém torcendo contra o Cássio aqui,
Cruzeirense não tem ninguém torcendo contra o Cássio. É necessário desabafo? É uma grande pressão que você recebe? É, Cássio. Mas você está vestindo uma camisa de um gigante do futebol brasileiro. Então você vai receber pressão e vai receber críticas sim. Porque teve falhas atrás de falhas que você mereceu críticas. E eu estou feliz que você fez um grande jogo contra o Vasco, sim. Agora é necessário uma sequência. Uma sequência de pelo menos uns 5, 6, 7, 8 jogos para que de repente venha um momento assim, ó. Beleza, Cássio, virou a chave. Parabéns pelo jogo contra o Vasco. Espetacular partida. Mas daí, de repente, ao torcedor vir cobrar da gente uma coisa que não é nossa responsabilidade. A gente passionais que somos. A trabalhar para eliminar os problemas. E a primeira frase do Léo Jardim ontem, eu acho que ficou escancarado que ele mandou recado. Quando ele disse que gosta de trabalhar com gente honesta. Que tem honestidade intelectual, inclusive. Inclusive não, fundamentalmente. Esse trecho é bom demais. Né? Então, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo. O HG, posso? Claro, por favor. É que assim... Só lembrando pro pessoal que tá chegando agora que esse é o Band News na área. Esse né? é o Band News de na 11 área. ao meio-dia, de segunda a sexta, comigo, Thiago Fernandes, Thiago Valu, com Elton Novaes, produção de Bruno Amorelli na mesa, o Daniel Abreu, o The Monster Daniel Abreu. O Daniel Rosa volta ali a operação de vídeo também, então o time tá completaço aqui hoje, perdão. O HG, olha, Vou assim, até abrir uma aqui. eu acho que o Valu foi muito feliz na análise dele do jogo e trazendo pro extracampo, que eu acho que tem sido um grande problema no Cruzeiro recentemente. Cara, eu até a semana passada, eu defendia que Cruzeiro e Dudu fizessem um bem bolado e ele voltasse a ser utilizado pelo técnico Leonardo Jardim. Ontem à noite, depois do jogo, ou acho que durante o jogo até, deixa eu até ver o horário que eu recebi as mensagens aqui, eu recebi algumas mensagens relatando alguns comportamentos do Dudu, especificamente. Isso foi às 8h20, entre 8h20 e 8h30. Entre 8h09 e 8h30. Então, durante o jogo ainda do Cruzeiro. E aí, essa pessoa me trazendo, falando que o Dudu tá completamente errado, que na reunião dos jogadores com o Pedrinho, aquela que teve 5 jogadores, dentre eles estava o Gabigol, o William e o próprio Dudu. Eu consegui confirmar isso hoje pela manhã. E na reunião que teve do Pedrinho com os jogadores após a partida contra o Mushuki Runa do Equador, o Dudu pediu a demissão do técnico Leonardo Jardim ao presidente do clube, Pedro Lourenço. Participou dessa reunião também o CEO do clube, Alexandre Matos. E que após a derrota para o Palestino, no Chile, ele disse na frente de um monte de gente que estava no Cruzeiro e queria apenas receber o seu dinheiro e que se o Cruzeiro quisesse poderia mandá-lo embora. Então, diante desses comportamentos ou desse comportamento do Dudu, porque tem sido algo linear, né? Ele faz isso após a derrota para o Mushuki Runa, ele repete um comportamento inadequado como jogador do Cruzeiro após a derrota para o Palestino na quinta-feira passada. Eu honestamente tendo a concordar com o Léo Jardim. O afastamento do Dudu, ele era necessário. E eu honestamente acredito que ele não permanecerá no Cruzeiro daqui até o fim da temporada. E assim, imagino que essa saída seja mais rápida do que a gente imagina. Tem uma janela de exceção em junho agora. Eu imagino que essa saída do Dudu deva acontecer agora. Em que pese todo o vacilo do Dudu, que pra mim sim é passível de saída do jogador, eu acho que porque foram problemas que é recorrentes. Isso, né? Exato. Embora eu em que pese todo os vacilos do Dudu, que eu concordo que sejam recomendados para a saída do atleta ou que chancelem essa saída do atleta, que é um desejo hoje da comissão técnica, muito mais do que qualquer outra área do clube, o Pedro Lourenço precisa entender que ele está à frente do Cruzeiro. Liturgia do cargo, né, Thiago? Exatamente. E assim, ele não é mais o patrocinador, não é mais o mecenas. Hoje ele é o dono da SAF do Cruzeiro. Ele é o proprietário da SAF do Cruzeiro. Não tem como o Pedro Lourenço, Pedrinho, que é um cara que, pô, é legal a sinceridade dele, é uma baita figura, um baita ser humano, um baita cara legal conosco, um baita cara bacana. Ele não pode chegar pra torcida e quando questionado se o Dudu fica ou sai, ele faz o sinal do vai sair. Cara, ele precisa ter cuidado com a imagem dele. Até porque a imagem dele, ela tá diretamente ligada a um dos maiores clubes do Brasil, gente. Nós estamos falando do Cruzeiro. Bicho, é o maior campeão de Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro. Pô, o Pedrinho precisa entender o clube que ele dirige. O Pedrinho precisa entender o clube que ele está à frente. Ele não pode ter um comportamento, que eu também considero inadequado, como esse. Por quê? E agora, meu amigo?
para negociar o Dudu, se antes a ideia era negociar o Dudu e tentar, sei lá, uma troca que seja, com um jogador, vamos pegar aqui na base da suposição, lembrando isso não é informação, o Cruzeiro poderia tentar trocar o Dudu por um atacante que joga na Europa, ou por um atacante que joga no Brasil, poderia tentar trocar o Dudu, por exemplo, no Luiz Araújo, do Flamengo, que era um desejo do Cruzeiro lá atrás. Hoje, o Cruzeiro não consegue trocar o Dudu com ninguém. Por quê? Todo mundo já sabe que o dono do clube disse que o cara vai vazar. Ele fica fora, que ele tá fora. Então, não é só isso também, né, Thiago? O comportamento do próprio Dudu acaba queimando o filme para uma negociação. Nós concordamos nisso. Só que quando o dono do clube chega e fala, ó... Sim, mas tá o Dudu vazando. Também tá criando algo que deixa ele um pouco indesejado em outros clubes. Felizmente é um problema só dele. E aí é um erro de carreira dele. Pô, você tá aqui, todo mundo tá aqui. Aí, vamos lá, eu tô fazendo um monte de agada que só me faz mal, o problema é meu. Uhum. E isso faz mal pro Dudu. Então o problema é dele. E aí quando no futuro ninguém quiser contratá-lo, ele vai olhar pra ele mesmo, olhar no espelho e falar, cara, o que eu fiz com a minha carreira? Eu acho que ele deve ter esse pensamento em breve. E o Pedrinho só avaliza isso. Agora, o Pedro Lourenço fazer isso é uma bobagem. Tá avalizando, jogar dinheiro tá fora, avalizando. cara. E é o seguinte, o Pedrinho já teve... É complicado você dizer que o Pedrinho teve a atenção chamada, né? Dono do clube. Mas as pessoas já chamaram a atenção para a questão da liturgia do cargo mesmo, do cuidado. Tem nada que você faz hoje, sendo uma pessoa pública, que não tem alguém vendo ou filmando. Não tem. E ali era notório que estavam vendo. Eles estavam conversando, pô. Meu irmão, você tá num estádio de futebol. E as pessoas conversando. Porque o Pedrinho passou a ser uma figura popular, o torcedor gosta. O Pedrinho é um cara, né, cara do povo mesmo e tal. E ele é assim, ele não vai mudar, tá? Ele não vai mudar. Ele já falou isso pra muitas pessoas. Ele não vai mudar. Ele falou, não, eu sou assim, eu não vou mudar. Então você pega exemplos aqui, gente, estou traçando exemplos só de dirigentes que não mudaram ao longo da história o perfil que era o perfil do dia a dia. Então você vai no Calil, de entrar no vestiário e falar que os jogadores borraram. E vocês lembram bem disso. O André Sanches, veja bem, eu estou falando de gente que não muda diante das câmeras e dos microfones. O André Sanches, Eurico Miranda, aquele maluco lá do Atlético Paranaense, como é o nome dele? Petralha. Mas o Calil mudou depois, né? Depois, mas até um certo momento. Só que o Pedrinho precisa entender a liturgia do cargo mesmo. Ele fala, ainda não sei. Troca o gesto. Ao invés de mexer com a mão assim, ele faz assim. Sim. Não sei. Cara, não tem que falar nada, não tem que dar atenção ali. Não, desculpa. Eu não sei. Não é assim. Então, assim, é uma exposição desnecessária. Já teve a atenção chamada. E foi mais de um grupo. Já disse, olha, não pode. Eu sou assim, eu não vou mudar. Tá, ok. Então evita o Pedrinho nos jogos. Okay. Deixa ele assistir de casa. É uma atração espetacular. Deixa ele assistir de casa. Pegar na zona mista, pegar na chegada do Gaia. É uma atração, porque ele vai soltar uma coisa ou outra. Parece que ele estava na inauguração de uma... Não sei se o Cruzeiro tá abrindo uma loja no interior aí um cara pegou, entrevistou e perguntou umas coisas, daí ele falou, daí o cara filmou. Então, quer dizer, é muito problema. Então, assim... Aquela imagem tava até legal. O cara tinha falado assim, minha mãe te ama, Pedrinho. Pô, olha que frase bonita. Falando de amor, você vai falar, mas aqui eu preciso da sua atenção. Você pode me dar atenção? Posso, sempre. Porque isso aqui serve para você também. Aliás, serve para todo mundo. Tá acontecendo muita coisa, né? Muita informação, saindo coisas de tudo quanto é lado. E eu sei que tá todo mundo aí querendo saber sobre essa questão do Dudu, né? Quando a gente falou lá sobre a entrevista, né? E aqui a gente criticou muito. E não foi só a entrevista, né? Eu achei a postura do Dudu naquela entrevista muito ruim. E eu não tenho problema nenhum de falar isso, né? Mas você, né? Apoiou a vinda do Dudu, sim, e assim como vários aí elogiaram os primeiros jogos do Dudu aqui no Cruzeiro, né? Só que a partir de um determinado momento em que o Dudu, ele deixa o time e ele passa a entrar nos jogos, não acontecer absolutamente nada. Aí vem aquela entrevista e as informações ali que a gente tinha era só que a entrevista tinha repercutido muito mal internamente, e isso... ficou claro, né? Só que quando o Leonardo Jardim vai para a entrevista e fala que não foi só a entrevista do Dudu, né? E a gente vai buscar mais algumas informações. Eu não quero entrar no mérito aí de quem tá certo, o que é verdade, o que não é. Acho que isso cabe às partes, né? Se alguém quiser tornar público e falar sobre tudo que aconteceu ou que vem acontecendo, mas é fato que
a questão comportamental no dia a dia também, né? Nos treinos, nos jogos, isso foi o fator determinante. Também, né? Ajudou para que o Cruzeiro tomasse essa decisão. E o Leonardo Jardim, a gente vem falando isso aqui, ele tem total respaldo, o treinador que tem a confiança total do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Então, ele vem conduzindo o departamento de futebol para que as coisas aconteçam com o Leonardo Jardim. E já falamos sobre isso. Se tiver que mudar muita coisa no Cruzeiro, muda gestão, muda jogador, mas a comissão técnica é o último ponto, né? Então, o Cruzeiro hoje tem o Leonardo Jardim como chefe do departamento de futebol e é nele que todo mundo confia para fazer as coisas acontecerem. Aí vamos aguardar o que será definido. Tem muita informação também surgindo, né? O Dudu tem contrato até o final de 2027. E aí é um ponto, né? O Alexandre Matos teve papel importante para a vinda dele. E ele também terá a missão de definir essa questão sem trazer prejuízo para o Cruzeiro. Esse vai ser o desafio a partir de agora. O Dudu, ele poderia voltar aos planos desde que mudasse a postura, né? Procurasse todos os envolvidos, conversasse. Não sei se isso vai acontecer. Pelas informações, esse caminho aí dificilmente vai ser procurado, né? Mas depende do atleta também. O fato é que hoje ele foi cortado do jogo com o Vasco e dificilmente volta aos planos aí de forma imediata, até que tudo seja definido. Vi também, surgiu informação sobre o Botafogo. Conversei com algumas pessoas, é um caminho nada provável de ser feito. As informações que eu tenho aí é que o Botafogo não toparia fazer esse movimento no momento. Agora, é aguardar, né? Às vezes o jogador acerta a saída e aí outros clubes vão procurar no mercado. Então, hoje, o caminho do Dudu é para uma saída realmente, depois de tudo que aconteceu, viu, Caramujo? Ô, Samuca, só um detalhe. Tem informação se vai ter alguma reunião do pessoal do Cruzeiro ali com o André Cury, que é o agente dele, alguma coisa assim? Não sei qual dia, né? Mas conversas já estão acontecendo, né? Não tem nada assim, vai ser hoje, vai ser amanhã. As conversas vão acontecer aí ao longo das próximas horas, dos próximos dias, para se tentar definir o mais rápido possível o que vai acontecer.